Oi gente, voltei hoje aqui como prometido para regravar a nossa cheesecake de Nutella, que infelizmente não ficou salva durante a nossa live. Então vim aqui dar o passo a passo de novo para quem não lembra e deixar os ingredientes tudo marcadinho, bonitinho. Vamos começar? Eu vou precisar de uma forma de fundo removível, tá? De preferência, porque é bem mais fácil para a gente desenformar essa cheesecake. E ela tem 25 centímetros de diâmetro por 7 centímetros de altura, tá? Quando eu fui demonstrar para vocês a decoração com a Nutella, eu já tinha uma feita e foi bem legal também, porque eu acabei fazendo em duas assadeiras. Uma de 20, essa mesma receita você consegue fazer uma de 20 e uma de 15 de diâmetro. Elas vão ficar um pouquinho mais baixas, mas fica numa altura legal ainda e você acaba podendo guardar uma das sobremesas no freezer para você poder usar em um dia numa emergência. Apesar que essa receita é super fácil, vocês conseguem fazer assim de manhã para consumir pós-almoço. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é processar o nosso biscoito, que vai ser a base da nossa massa, né? Aqui eu tô usando, diferente do dia da live, um biscoito maisena, que eu não tô com Oreo aqui. Mas pode ser o Oreo, pode ser um biscoito de chocolate mesmo, tá? Que fica uma delícia. O importante é a gente triturar assim, ó, bem fininho, para não ficar uns pedaços muito grossos que não vão se misturar direito à manteiga na hora da gente colocar no nosso fundo, tá? Então, tritura no liquidificador ou no processador até virar um pozinho mesmo. E aqui eu tenho a manteiga derretida, tá? Derreti no micro-ondas, não deixei ferver, só até dissolver mesmo. E é muito simples essa massa, gente. Nós vamos só misturar essa manteiga no biscoito e incorporar bem. Uma coisa importante para dizer aqui é que eu percebo que algumas marcas do biscoito dão alteração na absorção da manteiga. Então vocês têm que ficar de olho aí, porque a ideia é vocês terem uma massa que seja úmida, mas não muito gordurosa. Ela tem que dar liga, assim, tem que ser gordurosa, tem que ter gordura o suficiente para dar liga. Não precisa ser aquela coisa que fica escorrendo manteiga, sabe? Às vezes quando a gente faz a versão no forno da cheesecake, se a massa tem muita manteiga, até pinga no fundo do forno, né? Então não é muito legal. É só realmente para dar essa liga. Falando em cheesecake de forno, gente, dá uma olhada na cheesecake que eu tenho aqui gravado nas receitas, que é uma cheesecake de ricota com goiabada, que é maravilhosa também. Já é a versão assada, né? Essa daqui, como eu expliquei no dia da live, é uma receita muito fácil, muito rápida de ser executada e que não tem muita margem de erro, sabe? O mais importante aqui é o ponto do chantilly que nós vamos adicionar no recheio, que é a única coisa que pode fazer ela dar uma desandada na receita. Mas é uma receita super tranquila. Diferente da que é assada, né? Porque a assada às vezes racha, ela queima a massa antes de assar o recheio, então é um pouco mais complicado. Ó, tá bem? Se você, ó, tô colocando aqui pra vocês verem, ó. Se eu pressiono a colher, ela forma, ela dá uma liga. Então esse é o ponto. E aí nós vamos colocar no fundo da assadeira e vamos pressionar para ela grudar. E aí aqui, gente, vamos tentar deixar mais ou menos na mesma altura, tá? Essa quantidade de biscoito eu acho bem adequada para o tamanho dessa assadeira. Eu não gosto de torta que tem aquela massa muito grosseira no fundo, que fica dura até pra gente morder, né? Então aqui é uma proporção que eu acho legal. Mas também vocês podem aumentar se vocês gostarem mais do fundo mais grossinho. E uma coisa interessante também para falar, essa cheesecake, diferente da assada, ela tem uma textura bem mais cremosa, ela lembra até uma mousse. Então, essa decoração que eu vou ensinar do bico em cima, você tem que ter um pouquinho de prática para acabar não colocando muita pressão em cima da torta e acabar fazendo com que ela ceda na hora da decoração. Por isso que a ganache, que é a outra opção que eu coloco, é mais tranquilo para vocês usarem. Então, se vocês quiserem se sentirem mais seguros, vocês podem aumentar a quantidade da massa
e fazer nas laterais, subir com a massa nas laterais também da torta, justamente para conter melhor esse recheio, tá? É uma massa que segura bem, tá? É claro que você não pode deixar essa torta fora da geladeira por horas, que ela vai acabar perdendo a estrutura. É uma torta que não assa, ela só vai pra geladeira. Mas se vocês se sentirem mais segura, é uma opção fazer a massa pela lateral também, tá? Então aqui, vamos passando a colher e vamos tentar nivelar para ficar por igual a divisão. Não deixar concentrado demais no centro da assadeira. Vamos colocar aqui para as laterais também. Esse para ser um processo bem rápido, mas eu vou admitir que eu sou muito perfeccionista, eu acabo perdendo um tempo um pouquinho maior. Olha só, o aroma que tem do biscoito misturado com a manteiga, eu adoro essa massa para várias tortas. E hoje, apesar de eu não estar usando o biscoito Oreo, eu vou dizer que essa também, eu acho que é uma das minhas bolachas favoritas para esse tipo de massa. Então vamos lá. Agora a gente vai colocar isso aqui na geladeira, ou na geladeira ou no freezer até, para firmar essa manteiga. Ela vai, porque ela ainda tá um pouquinho até morna, né? Ela vai dar uma solidificada e vai firmar um pouquinho a nossa massa enquanto a gente prepara o restante. Vamos agora então para o recheio da nossa torta. Eu vou usar a raquete, tá? Aqui, mas vocês podem usar o globo aí na casa de vocês, não tem problema nenhum. Pode ser uma batedeira manual, não precisa ser uma batedeira planetária. Não tenho essa preocupação, tá? Vai ficar ótimo, vai dar tudo certo, qualquer batedeira. Então, aqui no bowl, nós vamos colocar para bater primeiro o cream cheese, tá? Eu uso sempre ou da Philadelphia ou Danúbio, são as marcas que eu mais gosto, eu acho que tem um resultado melhor. Vou por aqui. Então nós vamos colocar o cream cheese e o açúcar de confeiteiro. Esse aqui é aquele que você encontra no mercado como o glaçúcar, tá? Açúcar de confeiteiro. Ele foi peneirado, tá? Antes de vir pra cá. E eu vou colocar também o cacau em pó. Também eu peneirei antes de colocar no meu potinho. Então agora nós vamos bater esses ingredientes até eles ficarem bem incorporados, tá? Então é um processo bem rápido e esse cream cheese eu tirei ele da geladeira uns 30 minutinhos antes de começar a receita, tá? Para justamente facilitar esse processo. Então vamos lá. Vocês viram que é bem rapidinho. Olha só. Deixa eu tirar aqui. Pra não correr o risco de cair. Vou tirar o bolo pra vocês verem. Olha como fica super cremoso, super lisinho, tá? Justamente porque, como eu falei pra vocês, o cream cheese ele já tava fora da geladeira, então ele já tinha perdido um pouco da temperatura. Então a gente só bate para incorporar esses ingredientes e aí a gente vai adicionar a Nutella. Uma coisa importante para falar sobre essa batedeira, quem usar, é que é importante a gente sempre dar uma raspada aqui nas laterais, porque às vezes acaba acumulando, né? Aqui, por exemplo, tava o cream cheese, ó, você mistura, ele não tava bem misturado, então, porque ele acaba ficando preso aqui no fundo. Então é bom dar uma misturada. Eu já aproveito que eu tirei aqui para adicionar a Nutella. A Nutella, gente, é legal vocês sempre darem uma mexida no pote, tá? Antes de vocês tirarem. Aqui eu não sei se vocês perceberam a receita,
tem 400 gramas aqui na massa. E aí eu deixei mais 150 pra gente fazer a nossa ganache. E é justamente a quantidade que tem no pote que vende de Nutella, aquele maior. Então, vocês acabam usando ele inteiro na receita. Vamos lá. Vamos voltar a bater mais um pouquinho. E agora até incorporar por completo a Nutella no nosso creme. De novo, bem rápido. E agora, gente, no dia da live eu tava com a outro bowl, né, da outra batedeira, para poder facilitar esse processo. Nós vamos bater o ingrediente que é o mais importante aqui na nossa cheesecake, que é justamente o chantilly, que eu expliquei para vocês que tem que estar no ponto certinho para justamente dar estrutura para nossa torta, tá? Aqui para vocês. Como eu falei, aqui sempre fica um pouquinho na beirada, ó, só de eu misturar aqui não tem problema, porque como já tá bem amolecido, só para não ficar nada sem misturar. Olha que creme bonito que fica, ó. Bem lisinho, não tem nenhum pedacinho do cream cheese, nem de açúcar. E agora é aqui que nós vamos colocar o nosso creme de leite. Então, eu vou bater, eu vou trocar esse recheio aqui, vou colocar essa mistura num outro bowl para poder bater o meu creme de leite e eu já volto. Já passei meu recheio para um outro bowl e agora eu vou pegar o meu creme de leite que tá na geladeira, tá? Já faz tempo que tá na geladeira, a minha geladeira tá bem vazia, então ele tá bem frio. Agora, se vocês estiverem com a geladeira muito cheia, acharem que o creme não tá muito geladinho, põe um pouquinho no freezer antes para ele bater melhor, tá? Esse aqui é o creme de leite fresco que vocês encontram na geladeira nos mercados, tá? Que tem 35% de gordura. Esse é o creme que a gente usa para bater o chantilly, que a gente vai usar aqui na nossa receita. E agora, gente, nós vamos adicionar mais nada no creme, é só o creme. E o importante aqui, como eu falei pra vocês, é o ponto dele que eu vou mostrar, tá? A gente não pode bater pouco demais, daquele creme de leite aquele chantilly fica bem fluido, sabe? Que você levanta assim, o seu batedor ele acaba escorrendo. Então, esse ponto tá mole demais porque a gente precisa. E a gente também não quer aquele chantilly todo flocado, que fica quase que em pedaços separados dentro da batedeira. Você vai ter passado já do ponto. Então, ele é em picos firmes, tá? Assim que você começar a ver aquele desenho formando, já fica de olho que logo logo a gente desliga. Então, eu vou começar a bater numa velocidade mais baixa para não espirrar tudo. Conforme ele for ganhando um pouquinho mais de corpo, eu aumento, tá? Vamos lá. Olha só, gente. Ó, tá bem batido e ele ainda tá cremoso, tá? Então, esse é o ponto que a gente vai usar. E agora, nós vamos colocar esse chantilly no nosso recheio. O que é importante aqui, gente? Vamos colocar aos poucos e todo o ar que a gente colocou aqui no nosso chantilly, eu quero que ele permaneça, tá? No meu recheio, justamente para dar aquela leveza que eu falei, quase que de mousse. Então, o movimento que a gente vai fazer na hora de incorporar esse chantilly é sempre pegar a nossa mistura, ó, e trazer para cima e levar o chantilly para baixo, ó, de baixo para cima. Vai misturando e incorporando. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque se eu simplesmente misturar, eu vou tirar todo o ar do chantilly, tá?
Quando a gente já perceber que essa parte aqui já incorporou bem, a gente adiciona o restante. É essa etapa que vai fazer a sua torta ter a estabilidade necessária. Então, não esqueçam, ela não vai para o forno, só para a geladeira. Então, esse creme ele tem que estar bem batido para dar essa estrutura. Olha só, gente, tá pronto. Eu olho aqui, ó, meu bol de vidro, dá pra ver, não tem nenhuma parte de clara, né, aqui batida sem eu incorporar. Olha que creme lindo que fica. E agora nós vamos pegar a nossa massa que tá na geladeira. E nós vamos simplesmente colocar o nosso recheio aqui. Para espalhar o recheio, eu uso essa espátula aqui, ó, que é uma espátula que eu inclusive vou usar na decoração que eu vou mostrar pra vocês, que são aquelas gotas que eu puxo a pontinha, eu faço com esse tipo de espátula, tá? Então ela é boa porque ela tem esse degrau, então ela facilita na hora de eu esparramar a minha massa. Aqui eu vou distribuir também de forma igual por toda a forma. Vai levando para as laterais. E vocês vão tentando dar uma nivelada. Pode ser com uma colher também, tá, gente? Não tem problema. Ninguém vai deixar de fazer a torta por falta de qualquer utensílio, gente, que não tem nada de especial. Então aqui, ó, olha só, não vou virar muito, porque senão ela acaba tombando, mas deixo o mais retinho possível. E agora nós vamos levar essa torta para gelar antes da gente colocar a ganache por cima. Não precisa esperar o tempo todo para ela gelar, pra gente fazer esse passo, mas agora ela tá muito molinha. No dia da live eu acabei acelerando, né, o passo para conseguir colocar, só para vocês verem, mas ela tava bem mole. Então é melhor a gente deixar um pouquinho na geladeira, deixa pelo menos uma meia horinha, tá? Antes da gente colocar a ganache por cima. Então vamos esperar esse tempinho. Enquanto a nossa cheesecake tá dando uma geladinha, eu vou mostrar para vocês aquela decoração que aparece na foto que eu divulguei antes da gente fazer a live. Como eu expliquei, eu uso essa espátula aqui, tá? Aqui eu vou demonstrar para vocês numa base, mas vocês vão fazer isso na superfície da cheesecake. O que é importante? Ela tem que estar já, obviamente, gelada. E esse é um trabalho que a gente tem que treinar um pouquinho antes de executar, porque a gente às vezes acaba colocando muita pressão na hora de fazer o movimento. E não é sobre pressão, gente, é sobre o jeito mesmo de fazer. É isso que vai dar aquele formato, não é força. Se a gente coloca muita força em cima dessa torta, ela vai acabar perdendo a estrutura, porque como eu falei pra vocês, ela é quase que airada, é quase que um mousse. Então, eu tenho facilidade de fazer essa decoração, por isso que eu sempre uso ela,
Mas nesse caso, se vocês quiserem fazer, eu aconselho talvez subir com o biscoito nas laterais para conter um pouco mais esse recheio e facilitar na hora dessa decoração, tá? Então, eu também vou demonstrar depois a ganache, que é uma opção mais fácil. Vamos lá. Então, aqui eu vou colocar a Nutella num saco de confeitar e eu vou colocar aqui na borda uma gota da Nutella. Eu vou fazer uma gota, ó. E aí, com essa espátula, com essa parte da espátula, eu vou apertar aqui e vou trazer para baixo. Então, eu fiz aqui, ó, uma gota, lá fica uma parte maior da Nutella aqui, né, depositada aqui, e pra cá ela vai diminuindo, então acaba formando uma pétala, né? E aí nós vamos fazer isso na volta inteira da nossa torta e depois a gente vai migrar aqui para a circunferência de baixo. O que é importante aqui? Quando a gente faz esse movimento, a gente acaba tirando um tanto da Nutella que a gente depositou. Isso daqui, obviamente, a gente não vai perder. Então, tenha sempre um pratinho, alguma coisa assim para você limpar a sua espátula até ela ficar bem limpinha. E aí eu passo ainda numa folha de papel, só para deixar mais limpa ainda, tá? Para o trabalho ficar bem bonito. Aqui a gente tem que tentar fazer gotas mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então, vocês podem fazer uma do lado da outra já antes de começar a puxar. E aperta e desce. Sempre limpando. Entre cada uma das pétalas a gente para e limpa. Então é um trabalhinho que demora um pouco mais, mas que fica muito bonito e vale a pena. Olha só. Aqui eu tô depositando pouca Nutella em cada gota. Porque vocês têm que imaginar que a gente já tem a Nutella dentro da torta e a gente também não quer carregar em cima, né? Fora que por uma questão até de economia mesmo, pra gente conseguir usar 150 gramas para fazer toda a nossa torta. Uma opção também, como eu pus na foto, é fazer esse círculo até chegar um pouco, quase aqui no centro, deixar um espacinho e salpicar avelãs, tá? A avelã também fica bem bonita da gente colocar por cima, na beirada da torta, se a gente for cobrir com a ganache. Vocês podem até usar um pozinho que vem de loja de confeitaria, que é um pó meio cobre, para pintar essas avelãs. E aí a torta fica ainda mais bonita, tá? Então eu vou fazer agora mais uma vez de pertinho, vou colocar a câmera num outro ângulo para vocês verem. Vamos lá então, vou mostrar para vocês mais uma vez, ó. Coloca a gota. Com essa parte aqui da espátula, pressiona e puxa. Aqui lembrando sempre de tirar o excesso da Nutella que fica na espátula, passar no papel. Olha só. Esse é o trabalho que vocês vão fazer, que eu tenho certeza que vai ficar lindo, que vai dar super certo. Também fica muito legal usar doce de leite. Se vocês tiverem uma cheesecake com doce de leite, também é uma opção. Aí, no caso, tem que ser um doce de leite um pouquinho mais firme para ele manter essa estrutura aqui que a Nutella consegue manter. Vamos agora finalizar a nossa ganache para colocar na nossa torta. Bom, gente, para fazer a nossa ganache, nós vamos aquecer o creme de leite fresco no micro-ondas. Não sei se vocês conseguem ver aqui, tá até saindo uma fumacinha, acabei de esquentar o meu. Nós vamos esquentar esse creme para colocar na Nutella e ajudar a dissolver ela, né? A deixar ela mais cremosa. Olha só. Aqui é muito simples. Nós só vamos jogar ela, o creme de leite aqui e misturar aqui com cuidado, tá? Porque como a Nutella um pouco mais firme, para não espirrar esse creme quente em vocês, ó. Nós vamos só
Aos poucos, incorporando os dois. Isso vai formar um creme bem liso e bem homogêneo. Então tem que misturar bem, bater bastante para dissolver os gruminhos da Nutella, tá? Olha só. Rapidamente, a gente obtém um creme bem bonito, ó. Bem lisinho. E tá pronto pra gente colocar em cima da torta. Agora ela tá meio morninha, por isso que eu falei pra vocês que a gente tem que deixar a torta gelar um pouquinho pra essa ganache não afundar, tá? Na nossa torta. Mas vocês vão ver que na hora que a gente colocar essa torta e a gente respeitar as 6 horas da geladeira pra ela firmar, essa ganache fica uma delícia, porque ela não fica dura. Na hora que a gente corta a torta, assim, ela fica bem cremosa, fica maravilhosa. Então, agora a gente vai pegar a nossa torta na geladeira. Aqui, gente, nós só vamos colocar por cima, tá? E essa quantidade é bem suficiente para cobrir mesmo a torta, tá? Aqui vocês podem virar ela nesse movimento, como a minha já tá um pouquinho mais firme, tá? Vocês podem simplesmente fazer esse movimento para espalhar ou vocês podem usar a espátula para auxiliar, tá? A ideia aqui é bem delicadamente, para não correr o risco de vocês acabarem misturando o recheio com a cobertura, tá? Olha só que linda que ela fica. Fica um espelho mesmo essa ganache. E agora tá pronto pra gente levar pra gelar, como eu disse, pelo menos 6 horas, tá? Eu gosto de fazer ela sempre um dia antes. É uma sobremesa assim que numa emergência você consegue fazer de manhã pra servir assim, logo após o almoço. Mas quanto mais tempo ela ficar na geladeira, mais estável ela vai ficar, tá? Aqui o que é importante dizer? Vocês podem congelar sim essa cheesecake, porém, após essas 6 horas de geladeira. Primeiro deixa na geladeira para ela firmar, se estruturar e depois a gente vai passar para o freezer, tá? Mas eu duvido que vai sobrar muita torta para vocês congelarem, tá? Vocês só vão fazer isso se quiserem deixar pronto antes, deixar ali num estoque, numa emergência. Então agora a gente vai esperar isso aqui esfriar só um pouquinho, porque como eu disse para vocês, essa ganache tava meio morninha, então se a gente colocar um plástico filme aqui agora, vai acabar suando, vai criar aquelas gotículas de água no plástico filme, isso vai pingar em cima da sua torta, vai manchar, não vai ficar bonito, tá? Então a gente espera só um pouquinho, envolve com o plástico filme e leva para gelar. E aí eu vou mostrar para vocês como que ficou aquela torta que a gente fez no dia da live. Eu guardei porque eu já sabia que eu ia regravar, para vocês verem como que a gente desenforma e como que a gente corta a fatia dela. Vamos lá? Olha só, gente. Essa é a cheesecake que a gente fez aquele dia. E lembra que eu mostrei? Pra gente desenformar, é mais fácil a gente ter um copo para apoiar essas assadeiras. E aí a gente só puxa aqui para baixo com cuidado a nossa forma. Olha só. Aqui, gente, como eu falei, ela fica numa altura que eu acho ok, tá? Se vocês quiserem fazer ela mais alta, vocês podem usar uma forma de 20 centímetros. E aí vocês respeitem aquela questão dos 7 centímetros, senão não vai caber a massa, tá? Na sua assadeira. Então, uma forma de 20 ao invés de 25 vai deixar a sua torta mais alta, tá? Vamos cortar uma fatia para vocês verem.
Não esqueçam que no fundo a gente tem o biscoito, tá? Então tem que fazer uma pressão um pouco maior para cortar lá no fundo. Vou puxar aqui com a própria faca pra vocês verem. Olha só, gente. Como eu falei pra vocês, não vai ter nunca a mesma textura de uma cheesecake assada, mas ela é super cremosa, olha só. Quase que uma mousse mesmo. Não sei se dá pra vocês verem. Dá pra ver aqui bem a proporção da cobertura, tá? Na torta vocês veem que não é exagerado, mas como eu disse, é uma questão de gosto. Então vocês podem também aumentar a proporção da cobertura se vocês acharem que o sabor de Nutella ainda pode ser mais intenso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Façam a receita e depois vocês voltem aqui para me contar, tá bom? Até a próxima!